Olá, gente. Estamos em mais uma quarta-feira reunidos para prosseguirmos nos comentários do livro Um Modo de Entender, uma nova forma de viver, ditada pelo Hamed. Hoje introduzindo o capítulo de número 44, denominado A Religião Natural, que começa com uma citação de uma das cartas de Paulo aos Coríntios, que diz o seguinte: Não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, na verdade, é como se a gente realmente fosse esse templo de Deus, esse receptáculo divino que contém essa essência divina, né? E que o Espírito de Deus habita em nós. Olha que bonito. Uma das descobertas fundamentais de Carl Gustav Jung é a do inconsciente coletivo ou da psique arquetípica. A expressão inconsciente coletivo, segundo o conceito junguiano, é uma herança psicológica, um tipo de memória da raça ou da espécie onde se encontram conteúdos de estrutura psíquica, padrões universais ou arquétipos existentes na intimidade de todos os seres. Então, Jung foi responsável por trazer à tona, né, essa denominação de inconsciente coletivo, que nada mais é do que uma herança mesmo psíquica que toda raça, que toda humanidade contém dentro de si. E esse inconsciente coletivo, que é comum a todos nós, ele realmente vai criando laços e interligações entre todos os seres. É como se todos os seres tivessem essas existências psíquicas. De acordo com as suas teorias, há no inconsciente coletivo vários arquétipos, mas existe um central e fundamental que tem a função de unificar e reconciliar todos os outros e de reequilibrar todo o governo psíquico, consciente e inconsciente. Ele o denominou de self, ou de si mesmo, que é essa essência que, na verdade, né, é como ele fala, unifica a nossa parte consciente e inconsciente da nossa psique. Né? Então, lá no inconsciente coletivo, que ele comenta ali, que é essa herança que todos nós temos em comum, há um central, né, que ele chama desse si mesmo, né, desse self, que é quem unifica todos os conteúdos, sejam eles conscientes ou não, e que cada um de nós tem dentro de si. Esse self é descrito como a autoridade mental suprema e equivale a ímago dele. O self é a sede da identidade objetiva, enquanto o ego é a sede da identidade subjetiva, o centro da personalidade consciente. Então, o self não é só esse nosso ego, né, que ele denomina ali como sendo esse centro da nossa identidade subjetiva, que ele comenta que é a nossa personalidade. Então, o ego seria essa nossa personalidade, que é algo momentâneo, né, que é algo transitório e que tem, né, além do ego, a gente tem esse self, esse si mesmo, esse imago Dei, que é essa essência, né? Que é o que ele chama ali dessa identidade objetiva, que vai além, muito além dessa nossa personalidade transitória. E continuando, né, ele fala: o self contém em si tanto o consciente quanto o inconsciente e mantém o ego sob seu comando. Há outros nomes associados ao self, que é o eixo central, a totalidade criativa, o centro da psique, a união dos opostos. Podemos dizer que ele é o ponto onde Deus e o homem se encontram. Olha que bonito. Então é como se essa nossa essência divina, profunda, transcendente, né? Ela realmente devesse comandar o nosso ego, que é a nossa personalidade, que vai muito além dessa nossa personalidade, dessas nossas características transitórias, né? Então, é o eixo central, a nossa totalidade criativa. E olha que bonito, né? Esse si mesmo seria o ponto onde Deus e o homem se encontram, essa nossa essência divina. E muito coincidindo com essa frase inicial de Paulo, que eu acho que resume muito bem esse capítulo: não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós, esse self, né? Esse si mesmo. Essa essência divina do qual todos nós temos e que realmente deveria comandar esse ego, que é algo transitório, que é essa nossa identidade subjetiva que também vai passar, que vai evoluir, né? Jung afirmava que a religiosidade também tem uma função psíquica. Os arquétipos do inconsciente coletivo têm forças e valores equivalentes aos pontos fundamentais ou princípios religiosos. E entre os arquétipos existiria também essa da religiosidade, que há dentro de nós, né, nesse inconsciente coletivo, esse arquétipo profundo da religiosidade que unifica todos os seres.
Então, é interessante observar ali ao longo das histórias, da nossa própria história evolutiva da Terra, e ver que os seres ao longo das eras, por mais primitivos que fossem, continham dentro de si de verdade mesmo, né? Dessa força inata dentro de si, dessa religiosidade. Ao perceber a existência de Deus, ao perceber a existência desses valores espirituais, né? Como se existisse, residisse ali profundamente esse sentimento de que tem algo que transcende, tem algo que vai muito além disso que a gente consegue ver momentaneamente. E é claro que com a evolução do orbe, né, do mundo, também o conceito de Deus e de religiosidade foi passando por esse processo de evolução mesmo. E assim como, né, também além do processo do orbe como um todo, consequentemente a nossa noção de Deus. Então, a gente fala muito aqui do paradigma da reencarnação, é interessante perceber como a gente vai depurando e sutilizando também essa nossa noção de religiosidade e de Deus. Então, se antes dávamos muito valor a sermos vinculados a determinada entidade religiosa, né? Se isso tinha realmente um valor profundo e se isso significava muitas vezes uma conexão com Deus, hoje a gente vai perceber. Há muitas pessoas, né? Inclusive muitas vezes nós mesmos, que estamos ali vinculados a determinada religião, mas que não a vivenciamos. Então, de fato, a gente é esse ser religioso, em busca dessa religiosidade, ou a gente está vinculando a religiosidade à religião, que são coisas que realmente vai comentar também que são muito distintas, né? E é interessante fazer esses comentários, primeiramente, dessa parte de Paulo, porque nas cartas de Paulo tem um livro do Haroldo Dutra Dias que fala sobre as chaves, algumas chaves interpretativas contidas nas cartas de Paulo, e ali ele já comenta, né, que Paulo, já naquela época, né, um pouco ali depois da crucificação de Cristo, já naquela época, né, ele de fato entendia e via a vida como e a religião como isso de religião cósmica, ou seja, não importava muito se o ser estava enquadrado ou não em uma religião. A mentalidade dele não era forçar as pessoas ou converter ao cristianismo, mas a vivência desse evangelho que realmente importava. Então, não muito interessava já ele ali, já naquela época, fazer a conversão de cristãos, sobretudo essa vivência, né, do evangelho, que é muito distinto. Às vezes a gente está vinculado há anos a uma determinada religião, ali com constância, com assiduidade, mas se a gente for ver, pouco a gente se modificou como ser humano. E no final das contas, esse ser religioso, essa religiosidade, não é senão isso. A nossa vivência constante e profunda dessas lições de Jesus, né? Que Jesus veio trazer, que é dessa mudança radical dos nossos valores, né? E da nossa vivência, consequentemente. Quando Jung fazia menção à religião, não se reportava a um credo à igreja especificamente. O que ele tinha em estudo era o comportamento religioso, o conteúdo da religiosidade no processo específico. Na sua obra científica, ele se refere à religiosidade como um fenômeno universal, encontrado desde os tempos mais antigos em cada grupo étnico, raça ou povo. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal. E não existiria se não nos que houvessem podido receber esse ensino conforme se dá com as noções científicas, afirma Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Gente, olha que bonito, né? Essa coincidência da lição de Paulo, ali da lição de Jung, que é extremamente contemporâneo, né? Ali que vai muito mais para a parte psicológica do ser, né? Nem mais tanto religioso, mas entende, né, profundamente que dentro dos seres existe de forma inata essa noção de religiosidade. E casando muito com aquilo que a gente acabou de ler, que é uma passagem do Allan Kardec no Livro dos Espíritos, não é? Coincidindo com isso de que a religiosidade, esse senso de religiosidade é algo que a gente traz inato, né? Como esse arquétipo mesmo, como esse inconsciente coletivo que está desde as eras mais antigas, né? Porque é como ele falou, se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, né? Então, se isso fosse
se esse sentimento de religiosidade fosse de fato algo que fosse ensinado, tão somente aquelas pessoas que tivessem entrado em contato com aquilo sentiriam isso. E na verdade não, né? O que, como é com as noções científicas. Ah, se eu tenho acesso a esse conhecimento, então eu sei, e por isso muitas vezes eu entendo ou vivencio isso. Não, né? Essa religiosidade, pelo contrário, já é algo que desde as eras mais antigas é trazido dentro de nós, né? A gente vai vendo ali nas mais diferentes continentes, eras, desse sentimento de que existe algo superior a nós e que transcende, né? E a gente vai tentando explicar dos mais diversos modos de forma muito compatível com o nosso grau evolutivo mesmo, né? Então, isso também vai se sutilizando, né? Vai sendo reciclado essas noções ao longo do tempo, porque também nós vamos evoluindo, o homem também, né? Podemos dizer sobre a existência de Deus que é um sentimento instintivo que todos trazem em si. A religiosidade apresenta-se como um fenômeno natural. Então, ali muito que ele fala ali, né, do início da lição, né, que ele chama de a religião natural, realmente, é isso, né? Esse senso de religiosidade é algo completamente natural, nato ao ser humano. Para Jung, a imagem arquetípica de Deus se encontra no self, cuja principal função é levar as emanações e efeitos da imago-Deus à mente consciente do indivíduo. Então, olha que bonito, né? Para Jung, aonde residiria esse nosso senso de religiosidade? No self, que a gente comentou, né? Que é essa essência divina, e que teria, se não, a função de trazer ao mundo, de concretizar essa ideia que está no inconsciente para o consciente. Olha que bonito. Por quê? Porque o self comanda o ego, que é, né, essa nossa personalidade transitória. Então, seria mesmo a nossa função trazer isso, esse senso de religiosidade, existência de Deus, esse algo transcendente dentro de nós para o nosso consciente, já que já reside no nosso inconsciente profundo e coletivo. A gente compartilha isso com o mundo inteiro. No seu trabalho de analista, observou uma dimensão transpessoal que se manifesta em padrões ou imagens universais, os quais podem ser identificados em todas as mitologias e religiões do mundo. Não são poucos os que ainda entendem a existência de Deus de forma simplista e bem estreita, adorando ídolos como se vivessem na era mosaica ou na Idade Média. É preciso nos inteirarmos de todas as áreas científicas, interagir no universo de todas as realidades filosóficas, uma vez que elas contribuem consideravelmente para a religião. Tudo provém de Deus, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, muitas vezes a gente tem uma visão muito estreita também do que é religiosidade, como se religiosidade fosse unicamente religião, e não, né? A religiosidade, esse senso desse ser divino, disso de ser algo transcendente, ele percorre todos os campos, percorre a filosofia, percorre inclusive a ciência, né? Se tudo provém de Deus, por que é que a gente acha que a filosofia iria contradizer essa religiosidade? Por que a gente acha que a ciência iria contradizer essa religiosidade? Então, muitas vezes a gente está ali muito simplista, numa régua muito estreita. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Olha que bonito, né? Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, tudo provém de Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição da sua própria obra. Ou seja, ao longo aí das nossas eras futuras, a gente vai vivenciar mesmo isso, da gente encontrar, e cada vez que a gente adentra um pouco mais, seja no conhecimento científico, seja no conhecimento filosófico, a gente vai entendendo que há pontos em comum. E é tão bonito perceber isso, que é como Allan Kardec diz, né, que é uma citação de Allan Kardec, que fala que, na verdade, não há contradição. Quanto mais a gente se desenvolve, quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a gente estuda, a gente vai vendo esses pontos em comum, né? Que apesar de ser muitas vezes, inclusive, dentre as religiões, né? Às vezes a gente está tão afoito em encontrar ali a verdade ou achar que a gente a detém, que a gente muitas vezes fica fixado naquilo que as religiões têm de contraditório, têm de divergente, sem perceber que é tão maior os pontos em comum, né? E que esse nosso ser imortal,
deveria cada vez mais encontrar esses pontos de contato também entre todas as religiões, as filosofias, as ciências, que tudo provém de Deus. Então, achar que a minha religião é melhor ou detém mais a verdade do que outra religião, do que a filosofia, do que a ciência, também parece algo muito estreito, né? Esse senso de que a gente detém a verdade quando não, né? Cada um, né, dessas correntes detém fragmentos da verdade. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente tem curiosidade, a gente vai encontrando esses pontos em comum, vai oxigenando a nossa mente e ganhando muito mais em conhecimento e também em tolerância. De entender que a gente não detém a verdade, a gente contém alguns fragmentos, e isso vai evoluindo, porque a gente vai percebendo que o nosso conhecimento realmente é muito pequeno, né? Disse Albert Einstein: a minha religião consiste numa admiração humilde ao Espírito Supremo e ilimitado que se revela a si mesmo, nos mínimos pormenores, que estamos aptos a captar com as nossas fracas mentes e com profunda certeza de um poder superior que se revela universal. Então, olha a coincidência de tudo que a gente vem dizendo, né, ali de Allan Kardec, mas também de Paulo, mas também de Jung, que é já uma parte mais da psicologia, com uma parte de Albert Einstein, né, que foi um cientista assim revolucionário, né, e olha que bonito esse ser humano que, né, na ciência, profundamente conhecedor da ciência, vai mostrar existe algo universal e ilimitado, ou seja, acreditava nisso, né? Esse Deus que muitas vezes a gente não entende, mas que está ali para ser de algum modo captado, né? Olha que bonito. E com profunda certeza de um poder superior que se revela universal, né? A religião do futuro será conhecida como uma realidade interna, será vivenciada individualmente pela criatura que superou o ser religioso e desenvolveu em si essa religiosidade. Então, né, nas mais diversas ali, correntes religiosas, o espiritismo não seria diferente. Às vezes a gente tem essa concepção muito estreita de que a gente vai morrer e vai encontrar ali um plano espiritual onde só tem espíritas. Não, não, né? Nós vamos encontrar seres espirituais, como somos todos nós. E essa vivência ela vai ser cada vez mais interior. Claro, que isso não impeça que a gente tenha eventualmente alguma religião que a gente se afeiçoe, né, um pouco mais, mas que isso não estreite a nossa visão das coisas, não limite, não acredite que a gente é um ser superior, né? Então é bonito perceber na assistência religiosa, né, essa conversa, essa convergência das religiões que cada vez mais entendem qual é o papel delas, que é a transformação do ser humano. Se vai ser por meio do catolicismo, do espiritismo, por meio de tantas outras correntes religiosas, que importa? Né? Que importa? Importa que aquele ser humano está se transformando em alguém melhor, né? Importa que aquele lugar onde esteja criando realmente o campo fértil para que aquilo possa ser semeado no solo da vida dele e realmente plantado e colhido ali, né? Como toda atividade psíquica, a religiosidade é suscetível de ser aprimorada, assimilada, investigada, ou também de ser depreciada, adulterada e restringida. No entanto, sua força energética se manifesta de uma forma ou de outra e procura dar vazão utilizando as mais variadas vias de expressão. Esse fenômeno de escoamento energético surge de modo inesperado e surpreendente, elegendo os deuses da música, do teatro, do cinema, do futebol e de tantos outros. Então, olha que bonito isso que a gente tem dentro de nós, esse senso de religiosidade, de algo mais transcendente, né? Se a gente não sabe assimilar, se a gente não sabe ter uma vivência interior disso, é como se a gente projetasse isso no mundo, através do quê? Olha que interessante, né? Adorando deuses da música, né? A gente elege ali um ídolo musical, seja do teatro também, às vezes do cinema, do futebol, né? Nosso país tem muito isso, né? Ou então, muitas vezes, em forma de prepostos religiosos ou de uma religião em si, quando, na verdade, o que a gente deveria fazer era realmente criar essa conexão interior, entender mesmo esse algo mais transcendente, vivenciar dentro de nós. Mas a gente faz isso sobre muitas formas, né? Criando idolatrias, né? Que é aquilo que ele comenta, que é uma expressão dessa religiosidade que tem dentro de nós. E a gente vai transferindo para a música, para o cinema, para o teatro, né, para o futebol.
Uma das maneiras de o conteúdo religioso se anunciar é por meio dos símbolos. Aliás, a simbologia é a linguagem mais usada pelas antigas religiões. Em muitas ocasiões, no lugar das imagens sacras e altares consagrados, surgem pessoas, objetos e componentes simbólicos que passam a ser cultuados ou venerados impensadamente. Muitas vezes, fatos e acontecimentos sociais e esportivos chegam a ter uma importância quase sagrada. Olha que interessante, né? Então, como a nossa linguagem ela é simbólica mesmo, e a gente foi perdendo um pouco isso, né, ao longo do tempo, dessa visão mais simbólica das coisas, a gente já transferiu para coisas muitas vezes superficiais, que não é que não tenham a sua importância, mas é o que ele questiona aqui, né, muitas vezes a gente dá a fatos e acontecimentos esportivos e sociais uma importância muito maior, né, muito maior do que realmente seria ali muitas vezes o ideal, né? A gente vai transferindo realmente para ídolos, para pessoas, né, para imagens, né? Quando na verdade seria muito mais um culto interior. E eu acho que faz parte do nosso processo evolutivo a vivência de tudo isso, né? Faz parte. A bitomania e outras devoções a grupos e a cantores musicais, o culto a raças, a nações, aos partidos políticos, a idolatria ao dinheiro, ao sexo e às máquinas e automóveis podem ser reconhecidos como um extravasamento inconsciente da função religiosa existente na psique dos seres humanos, ainda presos no sono da inconsciência de si mesmos, né? Então, claro, a gente pode ter ali as pessoas que a gente considera realmente ícone, mas que isso não descambe para esse excesso, para essa idolatria, né? Seja, e aí a gente vai cultuando deuses diferentes, né? Muitas vezes bandas musicais, que é o que ele comenta ali, muitas vezes partidos políticos, muitas vezes a gente cultua o dinheiro, o sexo, automóveis, né? Os bens materiais, então a gente vai elegendo uma série de deuses, né? Que são, senão, esse extravasamento dessa religiosidade interior que a gente ainda não tomou consciência e que, por isso, por não ter essa vivência interior, fica projetando fora. Olha que interessante, né? Muitas vezes em forma de pessoas também, da religião também, muitas vezes, né? Ou seja, o problema não é a religião, mas a forma como a gente entende a religião, né? Não são as religiões em si, mas o modo como a gente cultua, o modo como a gente idolatra, o modo muitas vezes como a gente entende que só o fato de pertencer àquela determinada religião a gente é superior ou mais evoluído que os outros, né? Quando na verdade é a vivência. A gente vê ali o número gigantesco de ateus, mas muitas vezes são pessoas que são seres humanos incríveis e que estão fazendo muito mais pela humanidade do que os ditos religiosos e participantes de uma determinada religião em específico, né? Para que a gente entenda, o que importa mesmo é a vivência, né? A vivência desses valores espirituais, a vivência dessa moral, né? As solenes marchas fúnebres de chefes de países, nas quais se carregam fotografias e enormes bandeiras, seguidas por inúmeros partidários, se assemelham às procissões sacras. O fanatismo e a paixão desenfreada pelos semideuses do esporte constituem instintivas e imperceptíveis exteriorizações do conteúdo da religiosidade, que muitas vezes não ultrapassam o limiar da consciência, mas participam de forma ativa no dia a dia dos indivíduos que dão os seus primeiros passos no aperfeiçoamento da percepção interna. Então, veja, como falta muito essa vida interior, essa religiosidade, né, mais interna, vai projetando no mundo esse sentimento, esse inconsciente coletivo, esse senso de religiosidade que ele já transcende. E aí vai flutuando que a sociedade em voga, na verdade, está achando como ideal, né? Grande parte da humanidade está supostamente comprometida com o materialismo ou com os fatos puramente físicos, mas não pode ser considerada distante ou apartada do self. Então, é isso, né? O self ele já existe, a gente já tem isso dentro de nós, a gente inclusive já tem essa religiosidade contida no nosso self, mas muitas vezes ele é um processo ainda muito exterior, né? Aí ele ainda caminhando nos primeiros passos para realmente vivência interior disso, e tá tudo certo, né? É o patamar de cada pessoa, é o patamar evolutivo também do nosso orbe, da nossa sociedade, do nosso país, mas aí cabe a nós fazer essa distinção, olhar para dentro de nós, não ver isso nos outros, né?
Mas olhar dentro de nós e falar sinceramente, será que cultuam? E muitas vezes cultuam palestrantes, cultuam ali a religião em si, e por conta dessa idolatria, e por ser, né, todos esses seres, por mais que estejam dando o seu melhor, contribuindo com aquilo que possuem de melhor, são seres humanos falíveis, extremamente imperfeitos, né? E muitas vezes, ao depositar as nossas expectativas naquele ser, naquele palestrante, naquela religião em específico, muitas vezes, ao depositar, né, essas ilusões mesmo que a gente vai criando, que qual deveria ser o meu movimento, de me interiorizar e de vivenciar cada vez mais isso dentro de mim. E aí, consequentemente, não precisaria exteriorizar isso tanto fora, né? Sob pena de em cultuar muito, em idolatrar muito esses seres, quando eles falharem, né? E vão falhar, quando a gente perceber algum equívoco, alguma divergência ali naquilo que fala e na sua vivência, a gente vai estar extremamente descontente, muitas vezes vai sair da religião, desgostando de alguma coisa, sem perceber. São seres que, apesar de darem o seu melhor, também são extremamente imperfeitos, né? O jeito de viver das pessoas que acreditamos ser desastrosos ou julgamos como o caminho do mal e da perdição, nada mais é do que o produto da nossa miopia diante dos mecanismos evolutivos que promovem nosso crescimento espiritual. Então, julgar que é besteira, é besteira você cultuar essa banda, é besteira você cultuar esse partido político, é besteira você cultuar esses ídolos. Não, que a gente não julgue o processo alheio, né? E aí ele fala isso, a nossa miopia diante dos mecanismos evolutivos que promovem o nosso crescimento espiritual. Tudo isso está sendo subproduto para a construção de algo que ali no futuro vai chegar a vir a ser. E muito mais, e perceber que muito mais do que julgar, é analisar que muitas vezes essas pessoas fazem muito mais pela humanidade, pelo seu próximo, são muito mais caridosas, são pessoas muito mais evoluídas do que quem diz estar fazendo essa vivência interior. Então, que a gente não sai por aí apontando, né, julgando, não. Cada um está vivendo no seu estágio evolutivo. E o que a gente tem que fazer é olhar para dentro de si e ver se reside dentro de nós alguma dessas coisas, como é que a gente faz para modificar, né? Nem sempre os fenômenos psíquicos podem ser entendidos de imediato. Na vida não há nada que não tenha uma razão de ser. Olha que bonito. Tudo aquilo que parece trágico e negativo em nossa existência é apenas a vida articulando e traçando caminhos para que possamos nos desenvolver, crescer e progredir sempre. As diversas formas de expressão religiosas manifestadas por todos os povos e vêm de Deus. Ele é o psiquismo do universo, mar de estrelas que governa a imensidão do cosmos. É o Criador da vida em nós e fora de nós. A verdadeira religiosidade não precisa se vincular a nenhuma organização externa. Ela, por si só, nos remete ao despertar interior, ao relacionamento com a própria alma, com o self e imago dele. Por isso escreveu Paulo de Tarso: não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Somos filhos de Deus, causalidade absoluta, arquétipo celeste, somos frutos de seu amor e vontade. E trazemos em nosso íntimo o selo divino impresso, o selo divino impresso na alma mortal, a marca de si mesmo, a marca de Deus, a essência divina. Isso aí não. Todos nós temos contigo o selo divino, pela nossa procedência, né? Confiemos e perseveremos nele, pois ele nos dirige e guia continuamente, determina e supre nossas necessidades evolutivas. Olha que bonito, né? Então é interessante mesmo isso, né? Que cada vez que a gente vai se desenvolvendo mais, se entendendo, criando consciência dos nossos processos, dos acontecimentos que se desenvolvem na nossa vida, a gente vai perceber que mesmo aquilo que a gente julgou trágico, ruim, estava contribuindo seriamente para a nossa evolução. Que era, assim, fazia parte de um mecanismo divino para a nossa evolução. Então, que bonito é perceber que Deus tem as mais diversas formas de nos despertar, de nos criar consciência, de nos fazer evoluir, e que isso é algo que acontece conosco e, consequentemente, com todos os outros seres. Então, é essa harmonia divina contribuindo sempre,
para que a gente vá desenvolvendo esse nosso senso de religiosidade que já é inato a nós, né? Que está ali no nosso self, no nosso si mesmo, e que a gente vai construindo isso, se utilizando cada vez mais. Que a gente deveria realmente se preocupar na nossa vivência, não na do outro, não no julgamento dos caminhos alheios, dos caminhos sociais, não. Análise sim, julgamento não, né? E, sobretudo, muito mais uma análise interior profunda da nossa própria alma, né? Como se diz, que a gente deixe que os outros sejam quem são, mas que a nosso respeito a gente esteja sempre nos observando, nos analisando e nos melhorando, porque muito mais que estar vinculado a uma religião, que a vida pede de nós é que a gente seja esse evangelho vivo, né? Que é uma das outras expressões, esse evangelho vivo, que não é nada mais senão viva em você, seja você, essa vivência do evangelho que vai poder, então, transformar a sua vida e de tantas outras pessoas, né? Mas a partir da nossa vivência, dessa nossa modificação pelo exemplo, né? Então é isso. Uma boa quarta-feira para todos. Eu espero que isso tudo tenha sido de alguma utilidade. E boa semana.